Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Voz Delas Podcast. Eu sou Franciele Costa, estou hoje aqui com 3 mulheres incríveis. Estou com a Bernadette Olezuki, né, Bernadette? Isso mesmo. Ela é mentora e terapeuta de traumas emocionais, hipnose e regressão. Seja bem-vinda. Obrigada. Estou também com a Graziela Santos, que é consultora da Demicon, né? Especialista em consórcios. Isso, prazer estar aqui. O prazer é meu, seja bem-vinda, Graziela. Obrigada. E estou aqui também com a Juliene Bini, que é consultora de gestão de imagem. Consultora de imagem e gestão de imagem. Eu vou Isso querer mesmo. refazer isso, eu vou refazer. Então tá bom. Juliene Bini, Juliene. especialista em gestão da imagem. Pode falar que é consultora de imagem, Consultora de especialista imagem. gestão. Tá. Tá? Então vamos lá, novamente. Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Voz Dela Podcast. Eu sou Franciele Costa, estou aqui com 3 mulheres incríveis hoje, com a Bernadette Olezuki, que é mentora e terapeuta de traumas emocionais, hipnose e regressão. Estou também com a Graziela Santos, que é consultora da Demicon, especialista em consórcios. E também a Juliene Bini, consultora de imagem. Sejam todas bem-vindas. Obrigada, Fran. Prazer estar aqui. Prazer Obrigada pelo convite. Então vamos lá. Vamos iniciar com a trajetória de vocês. Então, antes, né, da gente começar a falar sobre alguns pontos aqui, alguns temas específicos, ainda mais englobando toda aqui a área de vocês, né? Eu acho importante a gente conhecer um pouquinho mais, né? Para quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo, saber também quem são vocês. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, vamos contar aí um pouquinho sobre a trajetória de vida de vocês, como que foi para chegar até onde vocês se encontram hoje, como essas profissionais lindas e maravilhosas que vocês são. Gratidão pelo convite, gratidão pelas maravilhosas. Bom, eu sou Bernadette. Como terapeuta, eu comecei em 2014 como coach. Então, meu primeiro processo foi como enfermeira de formação. Atuei vários anos, mais de 17 anos na área de enfermagem, especialmente na área de gestão. E liderando grandes equipes, então fui gerente de enfermagem do Hospital Cajuru, do Hospital São Vicente, Evangélico, Angelina Caron. E dentro do último trabalho, que foi o Angelina Caron, eu fiz a formação de coaching. E ali começou o processo do autoconhecimento, autodesenvolvimento. E como o Zé Roberto Marques fala, quanto mais você se conhece, mais você se potencializa. E aí não parou. Aí fiz hipnose. A princípio, a hipnose seria apenas para potencializar os processos do coaching. E, na verdade, eu acabei me apaixonando pela ferramenta, pela técnica milenar e que traz processos de cura profundos. E aí, não parei. Agora, mais recentemente, me especializei em homeopatia para ajudar nos processos terapêuticos, especialmente de crianças e adolescentes. E estamos aí nessa jornada já há mais alguns anos já nessa caminhada como processo terapêutico usando a ferramenta da hipnose, a PNL, a regressão de vida, vidas passadas. Que bacana, Bernadette. E deixa eu só tirar uma dúvida. Eu dei uma olhada nas suas redes sociais e vi também que você faz esse trabalho com os próprios terapeutas, com os próprios profissionais. Seria isso? Também. Com os terapeutas e com profissionais, principalmente da área da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, que são profissionais extremamente desgastados pela própria profissão, pela própria exaustão do trabalho, e que a gente até tem um slogan, né? Curar de quem cura. Então, são profissionais que estão ali, que estão trabalhando e que estão adoecendo mentalmente, fisicamente e espiritualmente, em função de toda a sobrecarga de trabalho. Então, o trabalho ele é feito nessas duas vertentes, tanto
terapeutas quanto profissionais da área da saúde. Que legal. Parabéns por esse lindo trabalho. Obrigada. Juliene. Prazer estar aqui. Obrigada, Fran. Eu sou formada em administração inicialmente. E trabalhei anos, né, mais de 17 anos no corporativo na área de RH. Essa foi a área que eu me desenvolvi, né, acabei pegando da administração essa área e trabalhei em diversas empresas, sempre focada nessa parte de gestão de pessoas, que é uma área que eu gosto até hoje, super me identifico. Mas quando a minha filha nasceu, também eu quis fazer outras coisas e aí eu conheci a formação em consultoria de imagem. Naquela época, isso já faz 11 anos, né? Então, faz bastante tempo já. Não tinha muitas opções no mercado de formação, né? De aprender esse trabalho da consultoria de imagem. Mas eu comecei, né? Nessa época, eu fiquei com um trabalho de RH paralelo ainda por bastante tempo. E aí, fui afinando com o tempo com os atendimentos, né? Com o trabalho dentro de empresas, aproveitando essa minha experiência de RH, né? Do corporativo, para trazer também os temas como, por exemplo, dress code e a parte de comportamento, vestuário para dentro das empresas. Então, eu tenho essa facilidade, é algo que eu gosto de fazer também. E os atendimentos individualizados, né? Eu acabo que atendo muito mais mulheres, a gente acaba se especializando no nicho, né? Então, eu atendo mulheres nesse perfil, a grande maioria de 40 a mais, né? Eu gosto de atender com diversas mulheres que têm diversas demandas, né? Desde necessidades específicas para o trabalho, até questões para autoestima, até porque buscam uma transformação, uma melhora no seu visual. E aí, mais do que isso, né? Mais do que trabalhar o visual, a gente acaba indo além, né? E entendendo um pouquinho mais sobre autoconhecimento, sobre autoestima, e tornando cada trabalho dessas clientes que atendo cada trabalho único, né? Com as suas, de acordo com as suas necessidades, com os seus objetivos de vida e com a sua forma de ser, a sua essência também. Então, gosto de trabalhar voltada também, entendendo a necessidade de cada um. É um prazer muito grande esse trabalho, eu gosto muito de fazer isso, né? Inicialmente, eu confesso que quando eu comecei, eu falei, nossa, acho que esse trabalho é algo muito supérfluo, talvez as pessoas não vão entender, e eu mesma, talvez naquela época, não entendia um propósito maior nesse meu trabalho. E hoje eu fico muito feliz em entender, né, o quanto isso pode, sim, contribuir, né, ajudar as mulheres a alcançarem os seus objetivos pessoais, profissionais, e o quanto isso impacta positivamente na vida dessas pessoas que eu atendo. Então, eu tenho uma felicidade, uma alegria muito grande, né? E é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho desses meus anos de experiências, né? Dos trabalhos anteriores, claro que isso é super importante, mas principalmente desse novo momento aí que venho com a consultoria de imagem já de uns 11 anos para cá. Né? Mas, Juliene, você acha que hoje o pessoal já entende bem sobre consultoria de imagem, a importância, ou ainda tem esse paradigma de que é supérfluo? Eu acho que tem as duas coisas, sabe, Fran? Eu acho que é uma profissão que acabou se popularizando, né? Então, a gente encontra muito mais profissionais da área de consultoria de imagem, mas ainda tem muito preconceitos nesse sentido, né? De achar que não precisa ou que seria uma futilidade. Na verdade, é só quando ela entende o impacto positivo que isso pode causar na sua própria vida, é que ela vai entender que não, realmente é algo importante, necessário, e que eu posso considerar informações, dicas e detalhes para melhorar a minha vida, para melhorar meus objetivos, enfim. Então, é um trabalho que a gente ainda vem construindo, né? Para desmistificar alguns conceitos anteriores. Com certeza. Graziela? Bom, eu, por formação, sou advogada. Eu ainda mantenho a minha OAB, né? Mas eu não estava mais me encontrando na profissão. E tava um vazio muito grande dentro de mim, sabe? E eu não sabia o que era. Eu resolvi me afastar um pouco da profissão e para tirar um tempo para mim, para entender o que eu estava sentindo, o que eu queria fazer da minha vida a partir daquele momento, né? E foi quando eu entrei na Demicon. Um colega, um conhecido meu, me chamou e falou, olha, Grazi,
eu acho que você tem potencial, você fala muito bem, é articulada, e eu acho que você consegue. Eu acredito em você. Eu falei, então tá, vamos ver como é que é esse negócio, né? Eu nunca tinha trabalhado na área comercial e me encontrei. Hoje eu estou muito satisfeita com o meu trabalho. Quando eu estava como advogada, eu trabalhei muito para seguradoras. E é uma parte assim que você vê muita coisa ruim, na verdade. Questão de acidente, você tendo que defender uma seguradora em relação à pessoa que teve uma perda, né? Então, aquilo não estava me fazendo bem. E aqui não, trabalhando com consórcio, dentro da empresa que eu trabalho, você ajuda as pessoas a fazer com que elas consigam atingir os objetivos dela. Totalmente o oposto. E normalmente esses objetivos são bons. É a conquista da casa própria, é a conquista de um carro, a expansão da empresa. Então, tudo isso traz um sentimento bom pra gente. E para mim isso fez muito bem. Que bom. Tá fazendo. Muito bacana. Bom, e hoje nós vamos trabalhar aqui um formato diferente do podcast. Então, cada uma tem a tua área e nós quatro, né, vamos interagir dentro da área de cada uma das participantes, tá? Então, começando com a Bernadette, né, ela que trabalha nessa área da terapia, das emoções, né, dos sentimentos. Vocês, né, refletindo, um momento de reflexão agora, na vida, no dia a dia, né, como que vocês acham que os sentimentos, as emoções, os traumas, como que tudo isso influencia na nossa vida, no nosso dia a dia, até mesmo talvez um exemplo no dia a dia da vida de vocês? Falando bem especificamente do meu trabalho, né, com relação à imagem, então a gente pensa assim que as emoções, as crenças, né, tudo que a gente tem reflete, o nosso interior reflete no exterior. E quando a gente tá tudo bem, né? Então, se tá tudo bem, então vou refletir o meu melhor, eu vou estar com aquele sorriso, a roupa vai ficar mais bonita, né? Minha postura, com leveza, talvez. Isso é o mundo ideal, né? Mas e quando a gente não tá, né? Então, muitas vezes, quando a gente não tá tão bem, ou as emoções estão mais negativas, as crenças também não contribuem para o crescimento, aí a gente nem sempre vai manifestar o nosso melhor, né? A nossa melhor imagem. E aí, como é que a gente faz, né? E aí, o bacana do meu trabalho é que existe uma possibilidade de virada de chave nesses momentos, que é usar a vestimenta, né, a roupa, os acessórios e tudo mais que a gente tem externamente, né, externo ao nosso interior, para causar emoções e sensações positivas para a gente também. Porque o meu trabalho da imagem, todo mundo pensa, não, eu preciso ficar bem para eu ir em tal lugar, para eu alcançar determinado objetivo, Não, mas você também pode usar o vestuário, a sua imagem própria para o seu próprio benefício. Às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, porque isso tem que ser intencional, né? Então, quando é intencional, eu vou ter que pensar sobre aquilo. Então, fala assim, puxa, hoje eu não tô legal, mas a gente também tem as coisas do dia para tocar, os trabalhos para fazer, as clientes para atender. A vida não para, A né? vida não para. Então, puxa, então assim, tô para baixo, não tô legal, não tô bem, mas vou colocar uma roupa que me deixe confortável, que eu me sinta bonita, né? E isso, existem estudos científicos que comprovam, né? Tem até um termo denominado como cognição vestimentar, que é como as roupas, né, e todo esse nosso exterior influencia as nossas emoções, né? Então, se a gente pode usar isso de forma intencional, por que não fazer um bom uso dessa ferramenta, né? Então, vou pôr uma roupa, mesmo que às vezes com algum esforço e alguma relutância, mas vou pôr uma roupa mais colorida, ou pelo menos um acessório, ou pelo menos algum item do meu vestuário um pouco mais colorido, para melhorar essa vibração, essa energia, essa transmissão de algo um pouco mais alegre, mais positivo, porque não para agradar o outro, mas de novo, porque aquilo vai se refletir em mim também.
né? Outras questões, por exemplo, um salto alto, uma maquiagem, um batom, uma unha vermelha, também elevam a nossa sensação própria de empoderamento pessoal, né? E isso é legal, primeiro, para a gente mesmo, né? Não é nada para ninguém, é só por nós, né? Então, é muito legal a gente poder usar o vestuário a nosso favor, né? Roupas formais também retornam, né? E uma postura profissional mais adequada, né? Aquela velha, um caso exatamente contrário é aquela velha história do pijama, de trabalhar com pijama em casa, quem trabalhou na pandemia, quem continua trabalhando remotamente, né? A gente sabe que não é o ideal, porque isso afeta em primeiro lugar a nós mesmos. Não ficamos tão produtivas, não nos sentimos tão dispostas, disponíveis, agilizadas e disciplinadas para aquele trabalho. Então, não, vai trabalhar de casa, vai lá, se arruma, se veste, põe um pouquinho de maquiagem, enfim. Como se fosse sair. Como se fosse sair. Talvez não vai precisar de um sapato, né? Às vezes dá para... Mas, sabe, se colocar numa posição de que não, né? Eu sou a profissional que sou, eu mereço, e seguimos em frente. Então, é muito legal, eu gosto de trabalhar. É muito bacana essa virada de chave que a gente pode fazer a nosso próprio favor. Sim, né? Com certeza. Então, sim, refletimos o nosso interior, né? Externamente o nosso interior, mas o contrário também a gente pode fazer. A gente pode fazer o nosso exterior melhorar o nosso interior. Vai resolver todos os problemas do mundo? Não, porque precisa às vezes de outras coisas, né? Mas momentaneamente para os desafios do dia a dia, eu acho que é uma bela ferramenta. No meu caso, a parte das emoções também é muito importante, porque na área comercial você recebe muito mais não do que sim. Então, a rejeição, ela bate todos os dias, a todo momento na gente. Então, você precisa ter um autocontrole, falar, não, eu consigo discernir que esse não é para mim como pessoa, não é para mim, Graziella. Porque ela, com quem eu tô falando, às vezes a pessoa nem me conhece, então ela não tem como me rejeitar nesse sentido. Mas, às vezes, é para o meu produto, é para alguma coisa que eu falei. Então, esse discernimento é importante, porque assim, a gente fala com tantas pessoas durante o dia que você acaba, se você for absorvendo todo essas negativas, esses retornos que são negativas, não necessariamente tanto para o produto quanto para mim. Pode ser um momento da pessoa, né, também. Mas se a gente for absorvendo tudo isso, no final do dia você não consegue mais nem andar direito, né? Vai carregando aquele peso nas costas ali. Então, esse discernimento, esse afastamento que a gente tem que fazer em relação a essa separação. O não é para quem? O não é definitivo, ele é nesse momento, ele é para mim, ele é para o produto, é pela situação da pessoa. Então, essa parte emocional, ela tem que ficar bem clara com a gente. E muita gente não é que não consegue, não aguenta, sabe? Porque essa área comercial não é para todo mundo. A pessoa precisa realmente se blindar. Ela precisa estar preparada para isso, né? Mas quando vem assim também, você tem aquela alegria de, poxa, meu trabalho está sendo bem feito, eu vou conseguir ajudar mais essa família. Tem a questão do perfil, né, da pessoa para esse tipo de trabalho, para essa área em específica, mas vai muito, que nem você está comentando, que pode ter o perfil ali para ser um excelente consultor, mas se ele não ter esse preparo psicológico... Exato, porque a venda, ela é treinável, é técnica. Você aplica técnica na venda, mas em relação à parte emocional, ao que você está sentindo naquele momento, ao que você vai fazer com esse sentimento, aí é uma questão sua. E nem todo mundo consegue lidar bem com esse tipo de situação. É pegar esse sentimento e colocar na caixinha de pertencimento dele. Ele vai ficar onde? Vai tomar conta de mim ou vai ficar naquela caixinha e fim de papo, trancadinha e não vai me incomodar? Sabe? Então, essa diferenciação, ela é bastante importante. Com certeza. Bernadette... Então, eu gostaria de fazer um paralelo. Dentro dos processos terapêuticos, especialmente da depressão, onde o indivíduo, a mulher, se vê no fundo do poço, e eu já passei por um processo de depressão profunda, então hoje eu consigo acolher com muita propriedade, porque isso já foi algo que eu vivenciei. É muito complicado você olhar no espelho.
essa tarefa que parece simples, você trocar o pijama e colocar uma roupa, é algo impossível. E dentro dos processos terapêuticos, é um resgate dessa mulher ou desse paciente. É quando tanto o trabalho seu é fundamental, quanto o seu trabalho é fundamental. O que vai fazer com que esse indivíduo saia desse processo depressivo? Dessa emoção da tristeza, que pode ser por uma perda financeira, emocional, relacional. É criar um objetivo. E ela falou, a conquista da casa própria, a conquista de um carro, a conquista de um imóvel. Então, dentro do processo terapêutico, enquanto o indivíduo não consegue definir um propósito de vida, ele vai continuar depressivo. Esse é o primeiro passo. Durante a pandemia, eu lembro de um paciente que foi extremamente desafiador. Eu já estava quase desistindo dele. Toda semana ele vinha e não saía. E quando ele conseguiu olhar para ele, definir um propósito de vida, definir uma emoção positiva dentro daquilo que ele fazia, aquilo fez com que, na semana seguinte, ele mudasse a cor da camisa, ele cortasse o cabelo, ele fizesse a barba. Parece uma coisa óbvia, muito simples. Poxa, o que é cortar o cabelo, trocar de roupa? Mas para a pessoa que está saindo de um processo depressivo, essa é uma tarefa extremamente difícil, mas extremamente importante. Então, ali quando o paciente vem, muda o tom da roupa, quando ele muda a cor do cabelo, quando ela pinta a unha, para nós terapeutas é um sinônimo, é um sinal, é uma evidência de que o processo está sendo realmente conduzido de forma adequada. E quando ela vai começar a fazer isso? Quando ela começar a olhar para os padrões que ela está repetindo, que muitas vezes é relacional, do meio familiar que ela vem, e quando ela começa a olhar para as crenças limitantes dela. Muitas vezes é uma crença limitante que está fazendo com que ela permaneça naquele estado. Então, quebrar a crença limitante vai fazer com que ela se abra para a vida, se abra para o melhor que a vida tem para oferecer para ela, que ela acredite no potencial que ela tem dentro daquilo que ela está executando, que ela entenda e compreenda que nem sempre ou quase nunca é sobre ela, é sobre os outros. Então, eu gosto muito de usar essa frase, não é sobre você quando você recebe uma negativa, por exemplo, é sobre o outro. Mas é importante a gente ter clareza das nossas crenças, das nossas emoções, para a gente conseguir reagir às emoções do outro. Isso que você falou, Bernadette, eu assino embaixo. Eu não sou da área, mas eu passei por um processo depressivo também, e foi exatamente do jeito que você falou. Eu cheguei num momento, num estágio da depressão que estava tão feia a coisa para o meu lado, que eu não levantava da cama. Foi nesse período de transição, eu não levantava da cama, não tomava banho, não escovava os dentes. Meu marido estava trabalhando fora e eu sozinha em casa. O que você faz? Você não faz nada. Uhum. Você não consegue levantar da cama, você não consegue encontrar força dentro de você para isso. E a partir do momento que você... Não que você toma essa decisão, mas que você encontra um objetivo na vida, que foi quando eu entrei na área que eu tô agora, porque eu não tinha objetivo, era uma pessoa zero objetivo. Quando você não tem objetivo, é muito grave essa situação, porque você está a um passo de fazer alguma coisa. Então, quando você define esse objetivo, não, a partir de agora eu vou ser assim, eu vou fazer isso. Aí você muda, você vira essa chave, você muda e você consegue sair do estágio que você estava. Onde escovar um dente era uma tarefa extremamente difícil, trocar de roupa, sair de casa. Então, é muito importante ter esse autoconhecimento. Eu acho que entra muito no autoconhecimento, onde você consegue identificar, estou sofrendo, estou numa situação que eu não consigo sair sozinha, preciso de ajuda.
Essa identificação, eu também acho que é um ponto principal para você Exatamente. conseguir se levantar. Esse é um ponto que é crucial dentro do processo de cura. O ponto, ele começa dentro da gente. Então, o marido, muitas vezes, agenda processo terapêutico para a esposa e vice-versa. Não tem resultado. Tem que partir da gente. Quando que tem resultado? Quando o indivíduo busca ajuda e fala, eu quero mudar. Eu acho que essa é a chave. Eu quero, eu vou fazer por mim. Sim. Ah, não, vou fazer pelos meus filhos. Vai, daqui a pouco volta. Por quê? Porque não é por ela. É a mesma coisa que a Juliane falou, né? Nem sempre você se vestir de uma forma elegante, correta, quer dizer que você está se vestindo para o outro. Não, você está se vestindo para o seu próprio bem-estar. Você que tem que se sentir bem dentro daquela roupa e não o que os outros pensam. Diz mais sobre eles, né? Não sobre a gente. Então, a forma com que a gente lida com isso também reflete muito, né? A gente conseguir ter essa consciência de que estou fazendo isso para o meu bem-estar, para mim, para a minha satisfação. Exato. Eu digo que é algo que envolve responsabilidade, autocuidado e autoamor, né? Autorresponsabilidade também. E autorresponsabilidade também, com certeza é responsabilidade, né? Sim. Exatamente. Então, e penso eu na dificuldade que não é tomar esse primeiro passo, né? É o querer. Quando imagino eu em casos, né? Não foi o meu caso, né? Mas assim, em casos de depressão, né? Imagino o quão difícil é a pessoa dar esse primeiro passo, é o querer fazer um movimento, né? E assim, durante o processo, vai chegar uma hora que você já saiu do processo grave e você está caminhando e agora é hora de buscar melhorar minha autoestima. Então, é quando a pessoa se dá conta que ela tem um monte de coisa bonita dentro do guarda-roupa e que não usava por várias razões. Se dá conta de que é comum, por exemplo, em casos de depressão associada à obesidade. E a mulher não consegue se reconhecer dentro daquele corpo. E aí um trabalho simples, enquanto você está fazendo o processo de emagrecimento, vamos reconhecer as roupas que você tem. Ah, não tenho. Então, às vezes, dentro do processo terapêutico, você acaba... já recebi foto de paciente... Bernadette, vou trabalhar hoje, tenho uma audiência, uma advogada, um exemplo muito, muito, muito gostoso. Tenho uma audiência muito importante. Encontrei isso no guarda-roupa. Você acha que vai combinar com a minha nova versão? Entendo tudo, tá? Olha, eu acho que sim. Por quê? Porque tá colorida, porque tá mostrando que você tá saudável, tá mostrando que você tá viva, tá mostrando que você tá buscando uma outra versão, uma versão melhor sua. Então, é gostoso você ver o indivíduo se reconhecendo, olhando para si. Então, de novo, o ponto começa dentro de você. Tem até um vídeo bem gostosinho de 1 minuto no YouTube que eu sempre peço para os pacientes verem. O ponto começa dentro de você. Porque é ali que começa. A partir do momento que ele se reconhece, percebe, vê e sente que precisa de ajuda. E aí, a partir do momento que fez esse movimento, a cura ou o sucesso, ou a meta, ou o objetivo vai ser alcançado. Bom, eu sou muito de analisar, observar ações, comportamento das pessoas. Eu gosto muito de observar, não no sentido de julgar, mas no sentido de aprender, né? De ver as diferentes ações e comportamentos dos seres humanos, enfim. Então, eu propus, né, dessa forma, hoje, esse formato, por quê? Porque hoje eu vejo assim nas redes sociais, e a gente vai muito pelas redes sociais, né? Hoje aí tanto vida pessoal e profissional tá ali dentro, né? Mas a gente tem que começar a mudar essa percepção das redes sociais, né? A gente não pode ficar dependendo, ficar se comparando e achar que tudo aquilo ali é verdade, que tudo ali é bom e funciona, não, né? A gente precisa se filtrar, a gente precisa pesquisar de fato,
né? E o que eu coloco aqui, que eu gosto de colocar, por que que eu sempre coloco profissionais de áreas diferentes? Para que todas vejam, né, quais são as possibilidades fora da área de atuação, né? E o que a gente vê muito nas redes sociais como profissional, né? O meu perfil é humanizado, tem que humanizar o perfil. Aí você vai dar uma olhada, o perfil humanizado é o quê? Para aquela pessoa fazer vídeos e colocar lá, que está aparecendo a pessoa ali no perfil, quer dizer que é um perfil humanizado. Não, isso não é um perfil humanizado. O perfil humanizado, na minha concepção, é um perfil em que a pessoa ali, como profissional, ela se enxerga diante da vida da outra pessoa, se coloca no lugar da outra pessoa, é um humano, né? Nesse sentido. Então, por que eu estou falando isso? Porque acredito eu que, por exemplo, vocês três têm tudo a ver a área de vocês, Tem. né? Se É um conversa. momento em que Uhum. não é simplesmente a Juliene atender uma cliente ali e dar toda a assessoria dela, consultoria, as informações, legal, tudo assertivo para aquela pessoa dentro do biotipo, dentro da paleta e tal, tal, tal. E daí a Juliane vê que essa pessoa aqui, por mais da consultoria dela, a pessoa ainda tem alguma coisa ali que... Ou seja, é a questão que eu quero dizer, né? A questão da terapia ser trabalhada, a questão do psicológico da pessoa. E a gente sabe que nós, mulheres, somos as mais ainda fragilizadas. Não estou menosprezando os homens, com certeza. Os homens têm também toda essa questão também psicológica. Mas eu digo que hoje, né, nós somos profissionais, nós somos mães, esposa, filha, são tantas coisas que a gente precisa dar conta. Nós somos mais cobradas também, né? Entendeu? Então, assim, e eu aqui, como mulher, como mãe, como filha, como esposa, por que eu não posso ter esse olhar para você? Opa, peraí, Grazi, o que está acontecendo? Né? Vamos conversar melhor, vamos dar se solidarizar e dar esse lado mais humano de amizade, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter mais esse olhar, né? A mesma coisa a questão, mas o que o financeiro tem a ver? Tem tudo a ver. Quantas pessoas que começam um consórcio com você ou com outro consultor e para no meio do caminho, não consegue concretizar. Talvez não é uma questão específica financeira, mas é algo que uma terapia, uma questão ali psicológica, uma barreira ali que a pessoa precisa lidar num momento da vida. Né? Então, assim, a gente precisa ter mais essas parcerias que, de fato, fazem diferença na vida dos nossos clientes, né? Porque eu acho, assim, que quando algo acontece conosco, com certeza, se alguém tivesse esse olhar conosco, né? A gente, opa, que legal, que bacana, né? Se sente acolhida, é um né? cuidado diferente. Exatamente. Porque hoje, com a internet, com a inteligência artificial, tem muita coisa que está lá. Né, do trabalho de todo mundo, do meu, do seu. Vai lá e busca, e às vezes as respostas até são bem boas, né? Sim. E aí, onde é que está a nossa diferença? Está exatamente aí. Entender a particularidade daquela pessoa, se colocar no lugar, ter a empatia. É aí que entra esse lado mais humano. É entender a dor, porque já passou por aquela dor, ou porque imagina, pelo menos, né, o que aquela pessoa está passando. É nisso que eu acho que as pessoas buscam respostas e acolhimento. Exatamente. E a gente sabe, né, as dificuldades na vida de todo mundo. Sim. Né? E a gente precisa ter mais esse olhar, né? Porque infelizmente o mundo está carente, Sim, desse olhar. Está muito robotizado, né? E o humano está ficando de lado. Né? Você comentou da rede social. Meu perfil é humanizado, mas você chega lá, tá a cara da pessoa dublando um vídeo, um áudio qualquer. Isso não é humanizar. Você tem que mostrar que você é uma pessoa humana, sendo redundante, né? Mas você entende a posição da outra. Não necessariamente você tenha vivenciado aquela situação, mas você conhece alguém que tenha vivenciado, você realmente abrir a sua cabeça para entender e não julgar. Exato. Porque o olhar julgador a gente tem de todos os lados.
Agora, o entender, ou simplesmente, Fran, me ouve só. Eu só quero ser ouvida, só quero desabafar, sabe? Então, isso é diferente. Tem uma amiga minha que ela vem, Grazi, preciso reclamar. Eu falei, tá, você quer alguém que reclame junto com você, alguém que te dê solução, porque eu sou do tipo que dá solução. Ela, não, eu quero que reclame. Então, vamos reclamar junto. Então, às vezes é só isso que a pessoa precisa, né? É verdade. E agora entrando, né, na área da Juliane, por exemplo. Juliane, o que é a imagem de fato? Né? A gente fala tanto sobre a consultoria de imagem, sobre posicionamento, mas o que é a imagem? Porque a gente também, por mais que a gente fala sobre o posicionar, sobre o se arrumar, sobre o que a gente veste é o que a gente reflete, né? Do momento e da posição, né, profissional. Mas aí também entra, por exemplo, mulheres. A gente fala mulheres porque estamos aqui num canal, né, de mulheres, mas, no modo geral, né, tem pessoas que se anulam, se escondem, e até mesmo próprio do próprio vestuário, né? Então, é sempre uma pessoa que coloca uma roupa ali que passa um tom pastel, ou um pretinho que sempre deixa mais, né? Despercebido. Despercebido. Então, o que é a imagem de fato e o porquê desse posicionamento, assim, na sua opinião, dessas pessoas, assim, de estarem mais se anulando, se escondendo? Bom, imagem, de fato, né? Ela é como os outros nos percebem. A imagem é como os outros nos percebem, as suas impressões e os seus julgamentos, né? Existe um estudo bem famoso, que é muito repetido, inclusive, que a impressão sobre o outro é feita em 3 segundos. 3 segundos? A pessoa nem pensou, já julgou, já rotulou, já achou alguma coisa sobre aquilo, né? Então, e o que acontece, né? Nem sempre a gente consegue controlar o que o outro vai pensar. Tem gente que vai gostar e tem gente que não vai. Você pode colocar o seu melhor ali, que você achando que está bem, mas vai ter gente que não vai gostar, né? E aí cabe ao outro, paciência, né? Então, acho que também o fato da gente se liberar um pouco disso, que às vezes o julgamento é do outro, né? Eu acho que o que nos cabe é fazer a nossa parte, né? O melhor que a gente pode com as ferramentas que a gente tem. E esse julgamento, essa primeira impressão, essa percepção que o outro tem a nosso respeito, ela é baseada nos seguintes aspectos. O primeiro deles é a aparência, né? Então, a gente está falando da roupa, a gente está falando do vestuário, a gente está falando da linguagem corporal, a gente está falando de higiene, aspectos de higiene, como é que está o cabelo, enfim, coisas meio básicas, né? Então, esse tipo de coisa entra, então, na aparência. Um outro aspecto é com relação ao comportamento, né? Como que a pessoa se comporta em termos de atitudes, de ética. Uma terceira questão é referente à comunicação oral, a forma como ela se expressa, o seu tom de voz. Então, isso também influencia na imagem que ela causa. E, em quarto, a presença digital, que é aquilo que a gente publica, aquilo que a gente compartilha, então a gente também está causando algum julgamento ou percepção do outro a nosso respeito, né? E aí, voltando para a tua pergunta, né, por que talvez mulheres competentes, né, desaparecem ou não... Duvidam, né, sobre as suas capacidades e ficam se anulando, se anulam, escondendo. né? Eu acho que um fator mesmo da insegurança. A gente não consegue generalizar uma resposta, mas acho que o fator de insegurança talvez gerado por algum gap em alguma dessas questões que eu abordei, ou da aparência, ou do comportamento, ou da comunicação, ou da presença digital que ela causa. No meu trabalho da consultoria de imagem, acaba que eu dou foco principal na questão da aparência, né, da linguagem corporal, mas eu também acabo, por conta dessas minhas experiências anteriores, enfim, e de tudo que eu já estudei e já fiz e tudo mais, abordando os outros aspectos também, né? Mas é claro, e eu tenho profissionais parceiras que também me apoiam naquilo que, numa demanda diferente que eu possa vir da cliente, né? Então, eu tenho uma pessoa da área de comunicação oral, né? Que é uma apresentadora, né? Com anos de experiência
para falar sobre isso, para dar mentorias, cursos, enfim, para ajudar a pessoa nesse sentido, e na área de marketing digital. Então, a gente faz os encaminhamentos quando não é exatamente do nossa expertise, né? Que a gente, claro, não domina tudo, né? Mas dentro da consultoria de imagem, alguns desses gaps, né? Inclusive, esses são os principais pilares da consultoria da imagem pessoal, né? A aparência, a comunicação, o comportamento e a presença digital. Então, a gente faz um trabalho um pouco mais amplo que vai além de somente o vestuário, a paleta de cores, o biotipo e o estilo, né? Então, é um trabalho mais completo. Eu imagino, então, que a resposta seria um gap, né? Um não conhecimento ainda, uma falta de desenvolvimento em alguma dessas áreas. Imagino Entendi. isso. E Gra, bom, já estou na intimidade, já conheço a Grazi, então... Não, eu tenho esse dom, na verdade, né? As pessoas mal me conhecem, já me chamam de Grazi, de Gra, eu adoro. Então, Grazi, você já passou por uma experiência própria ou de ver, talvez, outros colegas nessa questão do impacto no fechamento de uma negociação, nesse sentido da imagem, da roupa, do se posicionar? Sim. Muito do que tanto a Bernadette quanto a Juliane falam impacta no nosso atendimento, vamos falar assim. Eu sou uma consultora, tá? Como que eu vou me apresentar? A impressão, os 3 primeiros segundos é que a pessoa vai tirar aquela conclusão dela. E depois eu tenho que saber se essa pessoa está aberta ou não a mudar essa concepção que ela fez a meu respeito. Então, você se apresentar de uma forma mais asseada, mais organizadinha mesmo, sabe? Isso impacta, porque tem gente que não liga para esse tipo de coisa, mas tem gente que liga muito. Então, quando você tá mal vestida, ou, não sei, alguma coisa nesse sentido, com a unha mal feita, você não se apresenta, às vezes correu o dia inteiro, não tá com aquele odorzinho meio esquisito, sabe? Então, você cuidar disso vai impactar, porque a imagem, ela não diz respeito só ao que eu visto, né? Mas como eu me apresento, a minha expressão corporal também, ela tem que estar sempre aberta para o que o meu cliente vai falar. Porque eu não tenho que convencer ele de nada. Eu tenho que entender o que ele precisa e apresentar uma solução. Porque, como eu falei antes, eu sou uma pessoa que apresenta soluções. Então, se eu não consigo entender o que o meu cliente quer, que ele precisa, como é que eu vou apresentar essa solução para ele? E a parte emocional também impacta bastante. Não só pela questão da negativa, mas a minha área de formação, eu também aplico bastante nas minhas consultorias, porque todo mundo sempre tem alguma coisinha para resolver, alguma questãozinha, né? Então, eu sempre me disponibilizo a oferecer um conselho se a pessoa aceitar, claro, né? Você me permite falar sobre isso? Você me permite? Então, essa questão emocional de você ter uma mente aberta para entender o que ele está falando e oferecer a melhor solução para ele, não só na parte financeira, porque tem atendimentos que a gente faz desde instrução de educação financeira. Porque eu acredito que educação financeira era algo para ser aprendido na escola, desde pequeno, tanto na escola quanto em casa. E a gente sabe que na maioria das vezes isso não acontece. Então, existem pessoas que ainda adultas não tiveram essa educação financeira e têm uma dificuldade muito grande, por exemplo, de guardar dinheiro. E é algo que a gente consegue fazer dentro da minha área de atuação, né? Você guardar dinheiro. A gente tem uma cultura muito do boleto. Brasileiro tem cultura de boleto, meu Deus. Tem boleto, se não tem boleto, não tá certo, né? Então, poxa, Grazi, eu não tenho esse dinheiro aqui. Será que você não tem mesmo? Se você colocar esse boleto aqui, você não vai dar um jeito de pagar? Mas vai desfalcar em alguma outra área? Não, não vai. Então, ok. Porque o certo, o correto seria a gente guardar e aí gastar o restante. Guardar uma parte e gastar o restante. Mas não, como que a gente pensa? A gente paga todas as contas, gasta o que tem que gastar e se sobrar, guarda. Se sobrar. Se não sobrar, já era, né? Mas e não sobra, né? Que normalmente hoje em dia... não. Mas se você coloca o boleto no seu orçamento, você dá um jeito. Sim. Você reestrutura o seu orçamento para que aquilo aconteça. E outra, tem que priorizar.
Se a pessoa não prioriza aquilo, é a mesma coisa da sair do processo de depressão. A pessoa tem que tomar aquela decisão, ela tem que falar, não, eu quero, eu preciso de ajuda e eu quero mudar essa situação. É a mesma coisa na parte financeira. Se a pessoa não priorizar aquele projeto, tá lá 20 anos pagando aluguel. Poxa, 20 anos você já poderia estar com sua casa própria quitada, sabe? Então, é a questão da prioridade. Você prioriza isso nesse momento? É a sua prioridade ou não? Então, a partir do momento que aquilo se tornar uma prioridade, você me procura. Porque a gente... A consultoria, ela é isso, né? É você aplicar o seu conhecimento em uma determinada situação. Então, você está preparado para isso? Hoje mesmo eu tive um exemplo. Eu falei com um cliente e ele falou, eu tive um imprevisto, né? Qual a palavra que ele falou? Uma bucha. Surgiu uma bucha aqui para resolver e tal, né? Aí eu falei, olha, buchas vão existir todos os meses. Mas se você colocar esse boleto aqui, você vai conseguir pagar ou não? Mas vai afetar o seu orçamento? Você tem essa reserva para, caso aconteça algum imprevisto, você vai conseguir sanar esse imprevisto ou não? Ou você vai deixar de pagar o consórcio para poder fazer isso? Se isso vai acontecer, então não faça. Porque eu não estou aqui para te empurrar alguma coisa. Não, o seu projeto é esse, eu vou te ajudar, eu vou pegar na sua mão, eu vou te ajudar a conseguir, a conquistar esse objetivo. Então, o emocional, o equilíbrio emocional é muito importante nessa parte. Você ter essa consciência também de que, claro, a gente não vai vencer todas, mas de falar para o cliente, não, para você hoje não é a melhor opção. Isso, entendeu? Vamos esperar mais um pouquinho? Vamos ver como que vai ser daqui 1 mês, 2 meses? É entender o contexto e aplicar o seu conhecimento, aplicar o que você sabe ali naquela situação. Com certeza. Bernadette, eu sempre confundo o lugar onde fica o R. Aí eu tenho que processar aqui, Bernadette. Em referente à questão aqui que a gente está comentando, né, da imagem, do posicionamento, como que é na terapia esse olhar, né, da mulher que ela tem as suas capacidades, mas ela acaba se anulando, né? Você trabalha com hipnose, regressão. Dentro da terapia, você também utiliza isso? Como que é esse processo? Veja, tanto a hipnose quanto a regressão vão fazer com que você resgate aquilo que está te bloqueando. Então, é muito comum. Hoje mesmo eu atendi um pouquinho antes de chegar aqui, uma paciente de Portugal que não está conseguindo se priorizar para o processo terapêutico. Então, ela agendou 2 vezes a avaliação e não conseguiu fazer por N razões. Aí hoje ela, posso te ligar agora? Pode, eu estava no carro? Pode. Vamos agendar para outro horário, porque porque agora tenho meus ninos para levar para a escola, para buscar na escola. Amanhã tem apresentação não sei do que, depois tem que trabalhar. Aí eu falei, tá, quando você vai se priorizar? Tá, preciso aprender a fazer isso. Então, o primeiro passo é assim, nós mulheres temos tendência a nos sobrecarregar. Por que a gente faz isso? Primeiro, porque nós precisamos honrar muitas vezes os padrões e a nossa história. Muitas vezes, as mulheres que vieram com a gente ou que vieram antes de nós tiveram esse padrão. E nós, que viemos depois, precisamos honrar de alguma forma. E como que a gente honra? Fazendo várias coisas, assumindo várias funções, várias demandas. Só eu sei fazer direito, só eu faço bem feito, só eu dou conta, porque eu preciso fazer a janta, porque eu preciso cuidar dos filhos, porque eu preciso trabalhar fora. Tem uma teoria que traz o seguinte, a mulher que tem criança pequena não deveria trabalhar fora, bastante controvérsias. Mas por quê? Porque ela tem um pequeno para proteger. E ali é a prioridade máxima. Ela vai se doar ao extremo. Ela vai ter que cuidar dela. Como que ela vai cuidar dela? Vai cuidar daquele pequeno que ela precisa proteger, que é o seu bem maior, que é onde esse indivíduo vai
crescer desenvolvendo crenças limitantes para o futuro com a ausência dela. Então, ela traz uma carga muito pesada sobre si. E, além disso, ela vai colocando mais e mais e mais e mais coisas. Então, quando a mulher consegue aprender a delegar, é muito comum dentro dos processos a gente trabalhar, inclusive, definição de tarefas dentro de casa. Tem um filho adolescente? O que o adolescente já pode fazer? O filho tem 7 anos? O que o filho de 7 anos já pode ajudar? O que o esposo pode ajudar? Vamos fazer definição de tarefas dentro de casa? Então, essa é uma tarefa que dentro do processo terapêutico a mulher leva para casa. E às vezes ela pede 1 semana, 2 semanas, 3 semanas para ela conseguir organizar o painel de tarefas dentro de casa. E com isso ela desafoga, ela começa a tirar o peso de cima de si. Quando ela começa a fazer isso e começa a compreender os padrões que ela está honrando, ela começa a ressignificar e ela começa a se potencializar. Então, muitas vezes ela sobe de cargo dentro da empresa, dentro do órgão público, ela acaba assumindo cargos mais elevados, ela começa a ganhar melhor, ela começa a cuidar mais dela, porque aí ela ganha melhor, ela consegue cuidar melhor dela. Então, começa a dormir melhor, a pele começa a melhorar, porque o sono é fundamental nesse processo. A ansiedade, ela aprende a controlar a ansiedade, sai do pânico muitas vezes. Então, tanto a hipnose quanto a regressão vai ajudar nesse processo a resgatar toda essa carga e ressignificar muitas vezes, porque tem carga que não é dela. É muito comum mulheres com dores crônicas na coluna e quando vai ver, era uma dor que ela pegou da mãe quando estava na barriga e carrega até os seus 20, 30, 40, 50, 65 anos. Então, olhar para essa mulher, mas olhar para nós mulheres com as escolhas que nós fazemos e qual a consequência dessas escolhas que a gente faz. Porque quando nós escolhemos tarefas que podem ser compartilhadas, nós estamos colocando um peso que talvez desnecessário sobre nós e que pode ser compartilhado com aqueles que convivem com a gente. Você comentando agora, você falando sobre isso, Bernadette, abre até uma questão para nós, né? Que a mulher nessa situação, nesse processo, ela cria, ela tem a liberdade, né? Finalmente ela é uma mulher livre. Então, gostaria de saber, na opinião de vocês, o que é ser uma mulher livre, né? Seja na vida pessoal, seja na área da imagem, na área da psicologia, da terapia, seja na área das finanças. Olha, eu acho que ser uma mulher livre é você fazer o que você quiser sem julgamento. Mas não necessariamente o que você quiser englobe tudo, né? A gente tem que fazer o que vai nos trazer felicidade. A partir do momento que você colocou aquele objetivo, corra atrás que você é livre para isso, né? A gente tirar essas amarras do peso que a gente traz da nossa história. Uma questão que eu acho que é pesada em relação à mulher é a questão de ter filhos. A mulher ela é vista como mãe. Você já associa, a mulher é mãe. E se eu não quiser? Eu sou livre para isso. Eu sou livre para ter essa escolha e as outras pessoas elas não têm que aceitar ou não. Elas têm que respeitar a minha escolha. Isso para mim é ser livre. É você escolher o que você quer para sua vida sem que isso seja um motivo de trauma da reação das pessoas em relação à minha decisão. Aí é um padrão de sociedade, né? Isso. Ju? Eu vou trazer um pouquinho mais falando da imagem, né? A liberdade e a imagem. Eu acho que quando você
constrói intencionalmente a imagem, mas de acordo com a sua verdade, com a sua essência, com aquilo que faz sentido para você, você ganha essa liberdade, né? A liberdade de ser quem você é. Eu acho que nada como essa será a maior liberdade, você poder ser quem você é. E podendo ser quem você é, você ocupa o espaço que você deseja, né? Com mais naturalidade, com mais conforto, né? Então, eu penso muito isso, assim, nessa construção, mas muito alinhada e verdadeira com aquilo que se é e que se deseja também, né? Porque, vamos lá, se a gente não está satisfeito com aquilo que a gente hoje, vamos melhorar, né? Acho que tem como. Não vai ser... o meu trabalho, assim, em hipótese nenhuma, é mascarar alguém, é disfarçar alguém de alguma coisa. Então, eu também trabalho muito com a essência, com aquilo ser autêntico, né? Com a pessoa trazer a sua autenticidade para aquilo que ela quer refletir, transmitir, comunicar para o mundo. Então, e ela se apropriando disso, eu acho que a liberdade está muito próximo, né? É viver em paz, né? É viver condizente, alinhada mesmo com aquilo que se deseja. Eu acho que para mim isso é liberdade. E você, como consultora de imagem, a minha percepção é que você é uma profissional que, na verdade, ajuda a pessoa a se encontrar em quem ela realmente é, né? Porque a gente tem muito disso, né? De, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Pega a inspiração daqui, da internet, dali. Mas a gente não sabe o que realmente... Eu, particularmente, sou uma pessoa assim. Eu acho coisas lindas nos outros, daí se eu coloco em mim, não é legal. E muitas vezes o look. Entende? Então, tipo, eu ainda não me achei nessa situação, né? Então, a profissional da consultoria de imagem dá até esse help aí conosco, né? Esse, pelo menos, é o meu objetivo, né? Não posso generalizar que sejam de todas, mas o meu, com certeza, né? Trabalhar a individualidade, trabalhar a pessoa, né? Esse lado humanizado que a gente falou ali no início é o que dá sentido para o meu trabalho, porque senão é aquilo, né? Encontra as informações em outros lugares de uma forma muito simples e muito fácil, né? Mas vai casar? Mas vai fazer sentido? A pessoa vai sustentar o look, né? Ou vai sustentar aquilo que só porque ela viu e achou bonito no outro? Não, dificilmente consegue, né? Exatamente. É bem isso. Bom, a Bernadette falou, né, Bernadette, sobre a questão da mulher livre, né? O que vem a ser, quer dar uma... Eu acho que só complementar, a liberdade, ela está muito dentro daquilo que você escolhe. E a partir do momento que você escolhe cuidar de você, que você escolhe fazer por você, primeiro por você e depois pelos outros, mesmo que seja filho, primeiro escolha por você. Se você fizer essa escolha, a partir do momento que você cuidou de você, você vai conseguir, você vai ser livre, leve para cuidar dos outros, você vai trazer o equilíbrio para você. E o equilíbrio, ele tem que estar pautado em 3 esferas, que é o físico, leveza física, que é o mental. Eu estou livre dos meus pensamentos, né? Dos meus sentimentos negativos. E, consequentemente, eu estou livre do ponto de vista espiritual. Então, a mulher ter liberdade para pensar, para agir, para fazer escolhas saudáveis, se ela consegue fazer isso com sutileza, com leveza, com equilíbrio, com tranquilidade, com amorosidade, mas um amor próprio principalmente, ela consegue encontrar seu espaço em qualquer lugar do planeta. Bom, meninas, a gente está chegando ao final do episódio, a gente vai conversando e a gente vai querendo conversar mais e falar mais, né? Sim. Mas, infelizmente, temos horários. Então, tenho aqui algumas perguntas que são respostas rápidas, tá? E aí eu vou fazer individualmente para cada uma de vocês. Bernadette, uma crença que você superou? Acho que a principal delas, de não ser capaz. Trazia muita insegurança e muita timidez. Eu acho que essa foi a maior crença, o maior desafio superado.
Um hábito que mudou sua vida. Corrida, Olha que bacana. corrida. Um conselho que daria para a sua versão mais jovem. Aprenda a dizer não. Tive muita dificuldade de dizer não. E isso me trouxe várias consequências físicas, emocionais, graves. Né? Então, aprender a dizer não é uma tarefa, é um conselho que eu daria para a Bernadette mais jovem, com certeza. Uma mulher que te inspira. Várias, mas hoje em especial eu gostaria de trazer Jaque Torres, que é uma diretora de uma empresa, de uma grande empresa, e que está fazendo todo um processo de transição para reconhecimento do seu feminino, apesar da força e da coragem, da determinação, do posicionamento que o cargo exige. Então, é uma mulher que me inspira bastante para trazer essa leveza feminina, que eu acho que é meu maior desafio, né, no momento presente. Entendi. Bom, vamos lá. Juliene, uma crença que você superou. É de querer agradar os outros. Um hábito que mudou a sua vida. Uma alimentação mais regrada e atividade física com constância. Um conselho que daria para a sua versão mais jovem. Aprender a dizer não, eu não tinha pensado, mas seria ótimo também. Mas eu acho que investir em autoconhecimento e poupar, né, financeiramente, desde cedo. Acho que são vários conselhos aí, né? Mas acho que seriam esses. Uma mulher que te inspira. São várias também. Mas hoje, em especial, vou dedicar a duas, que é a minha mãe e a minha filha. Né? Minha mãe tudo que foi para mim, tudo que é para mim. E a minha filha por me inspirar e por me fazer desejar ser uma pessoa melhor a cada dia. É por nós que a gente faz isso, por nós mesmos, mas os filhos também nos impulsionam a querer ser uma pessoa melhor, né? É um desafio, é desafiador e provocativo, né? E essa provocação gera justamente isso, né? Essa melhora da busca. Gra, uma crença que você superou. De que realmente eu sou capaz de fazer as coisas, porque nossa senhora, eu melhorei muito da síndrome de impostora, sabe? Das pessoas acreditarem na minha capacidade e eu falar, não é a mesma pessoa que vocês estão falando. E isso eu consegui superar, graças a Deus. Um hábito que mudou a sua vida. Poupar. Poupar muda. Dinheiro não traz felicidade, mas ele te dá tranquilidade de fazer outras coisas. Com certeza. Um conselho que daria para sua versão mais jovem. Aprenda a dizer não, poupe. E também leve menos em consideração o que os outros falam. Seja mais você mesma. Né? Uhum. Não deixe que as impressões dos outros te afetem. Uma mulher que te inspira. A gente está perto do Dia das Mães. Da minha mãe, ela é uma pessoa extremamente forte. É o tipo de pessoa que não delega, que carrega o mundo nas costas e mesmo assim está lá, faceira, feliz, fazendo as coisas de uma forma, sempre pensando no próximo também. E uma outra pessoa que, sem demagogia nenhuma, assim, a CEO da Demicon, da empresa que eu trabalho. Você conhecendo, porque é uma pessoa mais próxima que eu tenho também, você conhecendo a história dela, não tem como não se inspirar nessa força que ela tem. Ela transformou uma empresa que tinha um tamanho normal, era médio porte, numa gigante, sabe? Então, claro, com toda uma estrutura familiar de apoio em volta, né? Isso a gente consegue ver bem, assim, na estrutura da empresa. É uma empresa muito familiar e por tudo que ela superou. Inclusive os preconceitos de ser uma CEO de uma grande empresa. Né? Porque a mulher como mulher, ela é desacreditada, né? De acharem que a gente não é capaz de fazer algumas coisas. Eu sou capaz de entender de carro, eu sou capaz de entender de finanças, eu sou capaz de muita coisa. Me dê oportunidade que eu vou te falar. Então, algumas pessoas não têm não dão essa abertura da gente mostrar
o que a gente pode fazer, o que a gente é capaz. Se todo mundo desse essa abertura, as mulheres iriam dominar o mundo. Verdade. Bom, agora eu vou pedir para vocês deixarem uma mensagem final, olhando para a câmera de cada uma, e o @ do Instagram, para que os pessoal sigam vocês, acompanhem o trabalho de vocês. Vamos lá. Vamos lá. @Bernadette, com um R, Olezuki. É o Instagram, tem o canal no YouTube também, o mesmo nome. A minha mensagem final: não deixe para depois o que você pode fazer hoje por você. Olhe para você com mais amor, com mais cuidado, com mais sutileza, com mais gentileza. Quando a gente faz esse movimento de olhar para a gente com mais sutileza e gentileza, a gente aprende a cuidar da gente. Então, cuida de você primeiro. Não espere que os outros cuidem, mas faça isso por você, faça para que você possa realmente se tornar um ser humano melhor e, consequentemente, transformar o teu meio, o teu entorno e, quem sabe, a gente transforme um mundo, uma humanidade um pouco melhor. Ju? Bom, meu perfil no Instagram é Juliene Bini Consultoria, fiquei até na dúvida aqui agora, Juliene Bini Consultoria, e a minha mensagem final é que as pessoas, de fato, busquem a sua autenticidade, busquem a sua essência. A consultoria de imagem, né, e o trabalho de todo o desenvolvimento da imagem pessoal, ele apoia nisso, e as consequências são só positivas, né? Então, pensar em tudo aquilo que pode ser... em tudo aquilo que você perde se não cuida da sua imagem, as oportunidades, as portas, os trabalhos, os clientes, as conexões, os relacionamentos, né? Então, poder aproveitar de forma muito intencional e planejada sobre isso, eu acho que faz a diferença na vida das pessoas, porque cuidar da imagem não é só futilidade, é um ato de amor, né? Então, acho que seria isso. Bom, a mensagem que eu quero deixar, e foi algo que a gente comentou bastante aqui, é prioridades, né? Se você tem um objetivo, seja ele o seu bem-estar, o bem-estar da sua família, seja poupar dinheiro, seja melhorar como pessoa, melhorar a impressão que você causa nas pessoas, priorize. Porque quando a gente prioriza alguma coisa, a gente dá uma dimensão muito maior para isso e a gente consegue correr atrás disso, né? Então, priorizar eu acho que é uma palavra bastante importante. Minha rede social é graziella.ademicom. Lá eu coloco bastante conteúdo desmistificando, né, as crenças limitantes que as pessoas têm a respeito de consórcio. Bom, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Obrigado por esse tempo aqui no podcast. E quero agradecer a você que nos acompanhou até o final desse episódio. Acompanhe a gente também, siga aqui no canal do YouTube e até o próximo episódio.